bastante relevante para o setor do agronegócio, em especial o setor sucroalcooleiro. A gente está iniciando o evento aqui hoje, comigo, Gerson Chachá, mais dois colegas, Alessandro Marquezino e Humberto Tonelli. Esse é um evento que vai seguir aí entre amanhã e quarta-feira, teremos outras apresentações. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que esse é um evento que a gente gostaria de ser bastante interativo, então vocês têm a oportunidade de colocar perguntas, posições, questionamentos. Existe um espaço aqui embaixo, vocês podem escrever suas perguntas e a gente vai estar respondendo. O foco desta sala, dessa discussão, será relacionado a oportunidades no que diz respeito à abertura de capital para empresas do agronegócio. Inicialmente, eu falaria aqui um pouco sobre as grandes perspectivas, o grande cenário relativo ao mercado de agronegócios. Passarei depois para o Alessandro, que vai falar uma perspectiva mais de abertura de capital, com grande enfoque em IPOs, e, na sequência, Humberto falará mais de temas ligados a grande quantidade de M&As que estão ocorrendo no mercado. Então, iniciando um pouco sobre perspectivas do mercado, o que a gente vê é que o mercado brasileiro é efetivamente um mercado que a gente poderia dizer de primeira divisão, Prime League, né? Ou seja, o Brasil é claramente um dos maiores produtores e exportadores agropecuários. Só para vocês terem uma ideia, diante de todo o cenário aí de pandemia, de crise, de dificuldades, o setor está crescendo double digit, né? Ou seja, 11,5%, um mercado aí da ordem de 806 bilhões de reais em valor bruto da produção. A gente vai falar um pouco também das dificuldades, né? O Brasil tem o famoso risco Brasil. Então, existem algumas questões estruturais que precisam ser resolvidas e, obviamente, que empresas que atuam nessas áreas são as empresas que mais apresentam oportunidades. Então, como uma empresa pode se beneficiar desse cenário para abrir seu capital? Primeira coisa, a gente vê que em grande parte dos setores aqui que o Brasil atua, tanto em produção quanto em exportação, o Brasil é primeiro, segundo ou terceiro lugar. Então, em açúcar, etanol, soja, suco de laranja, café, nas proteínas, somos os primeiros ou segundos em todos esses setores, tanto na área de produção quanto na área de exportação. Uma coisa importante, o grande crescimento do Brasil nos últimos anos, ele é fundamentalmente gerado através de crescimentos de produtividade. O Brasil tem uma grande quantidade de áreas protegidas, né? Florestas e centros urbanos e regiões que são efetivamente protegidas, e efetivamente de áreas agrícolas, a gente tem apenas 10% do nosso total de terras do Brasil disponível como área agrícola, né? Então, quando a gente olha do lado direito, a gente vê um grande crescimento de produtividade, né, que veio crescendo aí a cerca de 2,7% até 97 e depois subiu a uma taxa superior a 3,9%, ou seja, uma taxa bastante elevada de crescimento de produtividade agrícola. E também é importante mencionar que o setor é um setor altamente inovador, né? Inovações pragmáticas. Quando a gente olha aqui nesse gráfico, a gente consegue ver antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. E a gente vê que as nossas agrotechs, né, têm entrado de uma forma extremamente ativa nesse mercado, né, desde da área de blockchain, monitoramento, rastreabilidade,
né, até questões ligadas a plataformas IoT, plataformas de gestão de risco, inteligência artificial, conexão, né, de fazendeiros, compradores, até uma parte toda de inteligência e machine learning para produção industrial. Então, é um segmento bastante dinâmico, né, e bastante ativo do ponto de vista de inovação, e algumas dessas empresas, dessas agrotechs, têm sido alvo de aquisições ou mesmo abertura de capitais. Então, isso é muito relevante dentro desse setor. Quando a gente olha aqui um dado dos últimos 5 anos, a gente vê que houveram mais de 270 negociações, deals, no Brasil. Tá? Então, esse é um mercado grande do ponto de vista de produção, de exportação, é um mercado ativo, é um mercado com inovação, com tecnologia, e que gera, obviamente, uma grande demanda de abertura de capital ou de fusões e aquisições. Tá? Vários players internacionais, cerca de 130 negócios realizados com players internacionais, Estados Unidos, Europa, América Latina, Ásia, Oceania, entrando no Brasil de forma extremamente positiva, né, gerando um grande investimento aqui em diferentes setores, na bioenergia, transporte, produção. Então, é um setor muito aquecido nos últimos anos. Porém, a gente vê que o Brasil ele apresenta alguns espaços para melhoria. E esses espaços para melhoria são os grandes, vamos dizer assim, os grandes viabilizadores de oportunidades para, eventualmente, fusões, aquisições e abertura de capital. Existem 4 grandes elementos, né, que estão trabalhando muito fortemente como desafios para o setor. O primeiro é a questão toda de financiamento, como financiar o produtor agrícola, como financiar o setor de agronegócio. O segundo é ligado ao alto custo da intermediação, ou seja, do produtor, né, até o consumidor. Existe um custo muito elevado, né, uma dispersão ao longo da cadeia que acaba afetando esse custo, vamos dizer assim, do campo até a mesa. O terceiro é a pressão por sustentabilidade, né, tanto no Brasil quanto principalmente nos produtos que são exportados. Existe uma grande pressão na questão da Amazônia, dos agrotóxicos, rastreabilidade e, finalmente, a questão de eficiência logística. Pegando aqui um pouco do detalhe, o que a gente vê é, primeira coisa, houve uma redução de 34% para 20% na participação de custeio, tá, do produtor. Aqui é um exemplo de soja, mas isso vale para outras culturas também. Existe uma grande redução da utilização de recursos próprios para financiamento agrícola. Tá? E também a gente vê um crescimento das revendas, dos distribuidores aumentando sua participação, tá? E também o próprio sistema financeiro com uma grande entrando de uma forma ativa. Quando a gente olha isso à luz do modelo de Open Banking e à luz de todas as questões digitais nesse setor financeiro, a gente vê uma grande oportunidade de um ecossistema financeiro e de agronegócio gerando uma disponibilidade de crédito. Empresas desse setor são empresas que têm uma demanda importante para a abertura de capitais. Outra coisa é a diferença entre o custo de produção, né, o preço que é vendido pelo produtor e o preço que é vendido no varejo. Quando a gente olha aqui alguns setores, né, a gente vê, por exemplo, café, laranja, né, com diferenças que chegam a mais de 450% entre o preço do produtor e o preço de venda. Isso gera uma grande oportunidade daquelas empresas que trabalham com marketplace, que trabalham com formatos digitais de intermediação, que conseguem aproximar o produtor do varejista.
Essa área de aproximação entre o produtor e o varejista é uma grande área de oportunidade e uma grande ineficiência da cadeia, que a gente vê tanto no Brasil quanto globalmente, inúmeras empresas atuando nisso, Agrotex e outras, e que tem tido uma demanda importante de crescimento de mercado. Outra coisa relevante é a questão da sustentabilidade. O agronegócio é claramente o setor que sofre mais pressão por sustentabilidade. Então, questões aí de demanda por qualidade e segurança dos produtos, e agora, nesse período pós-pandemia, isso é ainda mais exacerbado. Questões todas ligadas ao meio ambiente. Como a gente viu, somente 10% das terras são agricultáveis, porém, existe uma grande pressão local e principalmente internacional em relação a cuidados com o meio ambiente. E a própria questão dos consumidores, que estão cada vez mais exigindo os mercados padrões regulatórios, certificações, selos de sustentabilidade. Então, assim, empresas que atuam nessas áreas, que conseguem superar esse desafio, são empresas que claramente têm uma oportunidade, uma valorização importante dentro desse mercado. Outra área de baixíssima eficiência, especificamente no Brasil, e esse é o último ponto que eu gostaria de estar mencionando aqui, é a questão logística. Então, às vezes a gente fala de oportunidades no setor de agronegócio ou em determinadas áreas, mas empresas de logística que atuam dentro desse segmento, elas têm uma forte participação e um aquecimento na sua demanda e na sua valorização. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, armazenagem. O Brasil hoje tem menos da metade de capacidade de armazenagem comparativamente com outros mercados como os Estados Unidos. Os modais de transporte, o Brasil ainda é muito concentrado no transporte rodoviário, obviamente que o ferroviário vem crescendo, mas o rodoviário ainda representa 60% do transporte, sendo que a gente tem péssimas condições nas nossas rodovias e uma grande quantidade de roubo de carga. E, finalmente, a questão dos portos, a gente vê, para fins de exportação, o nível de, vamos dizer assim, de infraestrutura e capacidade dos nossos portos do ponto de vista de eficiência comparado com padrões internacionais é realmente uma grande área de oportunidade. Então, eu diria que, só para encerrar essa minha apresentação e passar especificamente para a discussão de mercado de capitais, o Brasil é um mercado extremamente relevante, um dos principais mercados globais. É um mercado que tem recebido muito investimento, tanto local quanto internacional. É um mercado que exige muito investimento do lado de infraestrutura, do lado de transporte, do lado de novas oportunidades digitais, de aproximação do produtor para o varejo e também em toda a parte de financiamento agrícola. Então, esse é um pouco do resumo das oportunidades e, nesse momento, eu passo a palavra para o meu colega Alessandro para falar um pouquinho do mercado de capitais. Obrigado, Gerson. Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro Marchesini, eu sou sócio líder da área de mercado de capitais da PwC. É um prazer estar com vocês na tarde de hoje para falarmos um pouquinho sobre o IPOs e tudo que está acontecendo nesse mercado. A gente tem uma audiência aqui qualificada e vocês têm visto todo o boom que tem acontecido no mercado de capitais nesses últimos 6, 7 meses, né? É impressionante que no momento em que a pandemia estava em alta, o mercado de capitais também estavam girando, o mercado está pujante, está com bastante operação. E eu queria compartilhar com vocês alguns insights que a gente tem tido. Nós trabalhamos muito com IPOs
ajudando empresas ou mesmo a se preparar para IPOs ou mesmo sendo auditores dessas empresas. Então, a gente tem uma série de insights aqui que a gente entende ser importante compartilhar com vocês. Por favor, continuem mandando as perguntas de vocês aí no espaço que tem reservado e no final do debate a gente vai endereçar todas elas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, que eu tenho para mostrar para vocês aqui são alguns fatos, né, números, figuras que a gente tem figuras atuais de mercado e acumuladas do ano, né? Que são alguns fatores que estão dando a nossa tendência de futuro. Então, nesse momento, existem 51 ofertas primárias em análise na CVM e 45 secundárias. Muitas das 45 estão dentro das 51, significam que tem 96 empresas, mas é capaz que tenha algumas secundárias que não tenham primárias e o contrário também. Então, há uma quantidade relevante de empresas como nunca foi visto anteriormente. Essa quantidade, em média, ela tem sido a mesma desde junho, julho, que mostra que o mercado está forte, o mercado está firme e tem sustentabilidade. Em termos de volume de captação, voltando um pouquinho, essas ofertas aqui, elas são somente as ofertas na CVM. Ainda há ofertas que podem ser diretamente feitas no mercado americano, na Bolsa de Nova York, que são registradas pela SEC, e aí a gente não tem acesso porque elas são confidenciais. Então, esse número, com certeza, é maior. Existem algumas empresas a mais que somente essas, ou seja, um mercado pungente. Em termos de volume de captação, tudo indica que esse ano o recorde em volume de captação vai ser batido. Até o ano passado, o recorde era de 90 bilhões. E, nesse momento, nós já estamos com 78 bilhões de captações finalizadas e mais uma fila aqui de 51 empresas esperando a sua oportunidade. Né? O que tem acontecido em termos de dinâmica de mercado? Muitos investidores mudaram de renda fixa para renda variável. Isso muito no contexto de uma taxa de juros, né, a Selic, aí, num patamar histórico de baixa. A taxa Selic, como a gente sabe, ela é um grande balizador da nossa economia, e não conhece a relevância dela, mas quando esse fenômeno acontece, os investidores preferem arriscar na renda variável e, portanto, houve um grande movimento da renda fixa para a renda variável e, assim, o que acarretou também, indo para o último ponto, uma evolução no número de pessoas físicas que estão registradas com seu CPF lá na B3 para poderem fazer negociações, atingindo o número recorde de 3 milhões. Né? Nos últimos 12 meses, foram 1,3 milhões de pessoas físicas que entraram na B3. Então, isso significa um mercado maior, isso significa mais oportunidades para todo mundo, desde que as empresas estejam fazendo a sua lição de casa. Uma outra coisa também, e que traz o mercado para o mercado mais local, é a participação dos estrangeiros em ofertas. Aqui houve uma clara troca de base, né? Os investidores estrangeiros, quando a gente pega ali no último boom, lá em 2007, 2008, eles representavam cerca de 70% no total das ofertas que eram oferecidas no Brasil. Ou seja, 70% do volume de títulos vendidos eram comprados por investidores estrangeiros. Né? Enquanto agora a gente está percebendo no acumulado de janeiro a setembro que foi só 26%. Ou seja, a gente tem um mercado local mais forte, maior, que tudo indica que esse mercado vai se sustentar. A gente tem visto uma série de fatores, pushbacks, ou alguns outros fatores relativos à precificação de empresas ou ofertas sendo adiadas.
A minha visão específica em relação a isso e a continuidade do mercado é que isso foi um freio de arrumação necessário para o mercado ter a sua sustentabilidade. O volume estava muito alto, muitas empresas querendo sair muito rapidamente. Então, os investidores e o mercado deram uma pausa até para ajustar o pace de crescimento do mercado, mas tudo indica que há uma sustentabilidade, até porque esse patamar de taxa de juros, apesar das curvas futuras já estão mostrando algum aumento, mas não vai ser um aumento, né, que a gente acredita que vai voltar a patamares que a gente tinha aí em 2010, um pouco atrás, quando a gente chegava a ter 14% de taxa de juros. Né? Uma taxa de juros em patamar a 5%, 6%, ainda vai manter o mercado com capitais pujante. Aqui um pouquinho. Atrelado a isso, a gente tem um panorama do mercado de capitais, panorama externo de mercado de capitais, de algumas coisas que podem afetar, sim, todas as operações em andamento. Né? Existe a retomada da economia global, todo mundo na expectativa do desenvolvimento de uma imunização para a Covid, e quando isso acontecer, o mercado estiver seguro e maduro de que, né, é um problema que já está sob controle, haverá uma retomada na economia global. Isso vai certamente trazer um aquecimento ainda maior de ofertas e de oportunidades. As eleições municipais que estão acontecendo no Brasil, isso não necessariamente impacta diretamente os mercados de capitais, mas gera um certo alvoroço no ambiente político brasileiro, né? Que nós temos aí reformas políticas, várias questões relevantes que o governo federal tem trabalhado, mas isso gera uma certa agitação nesse ambiente e pode ter uma outra decisão de cunho mais político que venha afetar de uma outra forma o mercado de capitais. As eleições nos Estados Unidos também, como sabe, está acompanhando, que há uma incerteza do que vai acontecer. Democratas, né, republicanos, Trump vai entrar. Então, essa questão, essa incerteza traz uma certa aversão do investidor e pode ser que durante as próximas semanas exista algum tipo de paralisação ou algum tipo de diminuição no volume de operações nos Estados Unidos, até para entrar num compasso de espera do resultado das eleições. Né? Mais importante de tudo é que o resultado dessas eleições seja legítimo, que o resultado dessas eleições sejam confirmados, que não haja nenhuma batalha jurídica, né? Aquela confusão que houve no passado, recontagem de votos, que gera ali algumas semanas de incerteza. O importante é que isso se esclareça, se resolva. Uma pessoa, mais importante ter a segurança jurídica do que a pessoa eleita, que acho que nos dois contextos o mercado vai continuar andando bem. Outra questão importante é que nosso Centro de Excelência em Mercado de Capitais concluiu uma pesquisa recente e é possível confirmar que o Brasil vai ser o maior quarto mercado de capitais em 2020, seguido de Nova York, Hong Kong e Índia. Né? Considerando toda a base que nós temos de negócio tangível, né? Arquitetura, um deles, toda a questão do mercado, é muito forte, com muito espaço para crescer. Volume, né? A gente pega o volume de empresas que a gente tem na B3 versus empresas que a gente tem no mercado, compara isso com os outros mercados, o potencial do Brasil é extremo. Então, se a gente conseguir capturar um pedaço disso, o Brasil, obviamente, tomando as decisões certas, fazendo reforma política, nós vamos chegar com certeza a esse patamar de quarto maior mercado de capitais. E, por último, há uma questão que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é a questão de ESG. Né? ESG é um tema quente que está sendo abordado em diversos fóruns e que mostra e que causa um diferencial em empresas que estão praticando de forma adequada, compromissos. Eu vou falar um pouquinho depois.
Então, esses são as dimensões que a gente tem visto e está acompanhando de perto. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre certas características que a gente tem percebido em IPOs de sucesso. Então, a gente percebe que, primeiro, passar por um IPO não é uma tarefa fácil. Eu sei que as empresas sempre têm, eu tenho bastante discussão a esse respeito, porque as empresas sempre recebem a administração recebe aquele pedido do conselho dizendo, olha, vocês têm 120 dias para fazer um IPO e é aquela correria, né? Isso causa uma série de problemas, em geral, para o processo, porque ao conhecimento das regras, conhecimento do processo, estabelecer o time de trabalho, contar a história da empresa. Então, a dica de ouro que a gente sempre tenta dar é tentem começar o mais rápido possível. Muitas vezes a empresa se depara com uma necessidade de mudança de ERP, estabelecimento de controles adicionais, e isso dá trabalho. Aliás, essa questão de estabelecimento de controles adicionais, nós vamos estar falando amanhã, nesse mesmo horário, numa outra live, sobre como estruturar isso de forma adequada e estar preparado. Então, a gente, indo aqui para a questão, quais são os fatores, né, de sucesso, os fatores tradicionais, que você pegasse até 2, 3 anos atrás, até um pouco mais, né, 5 anos atrás, você falava, olha, empresas que têm essas características, com certeza vão ter um IPO de sucesso. Então, você tem um plano de negócio robusto, né? Então, esse plano de negócio robusto, qual é a sua história? O que você está contando? O que você quer vender? Né? Então, colocar tudo isso em perspectiva é extremamente relevante e contar uma história que, de fato, seja sustentável e que convença o investidor sobre a relevância do seu negócio. E, nesse contexto, é preciso, às vezes, revisitar se, olha, preciso revisar alguma estratégia, preciso considerar um fator novo, preciso reagrupar certos segmentos da minha empresa, o que fica melhor para o mercado, o que fica pior. Então, tudo isso faz parte de uma revisão nesse momento em quando a gente está ali concebendo o IPO, qual a história, qual o plano de negócio, né? O plano de crescimento orgânico, né? Se a companhia vai usar esse dinheiro para fazer dinheiro oriundo do IPO para fazer investimentos, e aí qual vai ser a perspectiva de crescimento, qual vai ser o novo volume de EBITDA da empresa, como é que a empresa vai se preparar para isso, a confirmação de que a empresa tem condições de ter a sua estrutura pessoal adequada, governança adequada para tudo isso. A estratégia financeira, né? Às vezes o recurso, e depois o meu sócio aqui, o Humberto Tonelli, vai falar para a gente um pouquinho sobre M&A, e a empresa refletiu isso no seu negócio, o potencial target, né? Como é que estão essas projeções, como é que ficam as empresas combinadas. Então, com tudo isso, esses eram os fatores tradicionais, esses são os fatores tradicionais que até hoje estão presentes. E, obviamente, mostrar uma perspectiva favorável, né? Os balanços das empresas não têm sido muito bonitos nesses últimos tempos, mas tudo indica que, com a recuperação da economia, isso deve melhorar. Bom, ESG. O que é ESG? ESG são essas 3 letrinhas que o mercado está conversado, tem falado muito, onde a gente percebe que existe uma agenda, que o investidor percebeu uma agenda de criação de valor para empresas que têm ESG adequado, né? E o conceito é muito assim, olha, a empresa está preocupada com o seu impacto social, como ela cuida do seu pessoal, ela participa de programas sociais, ela de alguma forma contribui para a sociedade, como ela é percebida. A empresa também se preocupa com o planeta, como é que ela trata o meio ambiente? Ela trata adequadamente, ela está neutralizando carbono, o que ela faz para apoiar todas as iniciativas de sustentabilidade, né? E existe uma governança que
gira por si só, que roda de forma vigorosa, que se corrige conforme o tempo vai passando, que se atualiza. Então, se esses três fatores estão presentes, né, a empresa ela entra num ritmo e num ciclo que a prosperidade dela é garantida. E isso tem sido um fator muito diferencial. A gente tem visto empresas né, certas empresas no mercado que se destacam muito por isso. Essas empresas sempre estão na mídia, sempre estão com, né, atitudes adequadas, atitudes que causam um baita impacto. Isso, obviamente, cria todo um intangível para a empresa. O contexto de ESG era um pouco difícil até muito recentemente, porque existiam vários parâmetros que as empresas podiam se balizar para falar, olha, como é que vai ser a minha adoção do meu ESG, quais características eu vou usar, quais são os fatores que eu preciso considerar. Então, mercados, investidores, eles querem comparabilidade. E acho que esse problema foi resolvido muito recentemente no Fórum Econômico Mundial, quando o Conselho de Negócios do Fórum Econômico lançou essa publicação, no qual ela define várias dimensões de ESG e quais são as premissas que as empresas têm que atender. Com base nisso, os investidores vão começar a enxergar a comparabilidade das empresas. Tá? Então, é um paper que está disponível, uma brochura que está disponível, eu recomendo todos que têm interesse em obter. A gente também está disponível para mandar para vocês, quando assim, é só se comuniquem com a gente consegue mandar, mas é muito importante você ter ciência disso. Outro fator de sucesso em IPOs é quando você, desde o início, está pensando na estrutura societária e tributária adequada. Então, tem uma série de questões atreladas a isso. Por exemplo, os investidores que vão vender, qual vai ser o preço de venda, onde eles vão vender, vai montar a empresa fora. É necessário agrupar empresas para que elas possam ter uma característica operacional melhor, e aí terem um lucro tributário mais adequado. Né? Então, é necessário ter muita atenção, especialistas, inclusive especialistas externos, que vão ajudar a estabelecer o equilíbrio tributário e societário dessas estruturações. Esse tem sido também um fator importante. Práticas adequadas de RI também é um fator que, quando a gente vê presente, aplicado de forma relevante, também causa um impacto muito favorável no processo. O RI é o grande PMO do processo. Né? Ele coordena a banco, ele coordena a auditora, advogado, printer, e ele é a voz, ele é o porta-voz da empresa para o mercado. Ele que faz o filtro, ele que se comunica. Então, de fato, é muito importante ter uma área, uma estrutura de RI robusta. Né? A gente acaba percebendo que, né, nesse tempo mínimo, as empresas vão lá e correm, buscam um profissional no mercado, mas esse profissional chega ali faltando 90 dias para começar o IPO e nem sempre ele tem a capacidade e tempo necessário para conhecer a história da empresa, para conhecer a cultura da empresa, porque ele precisa estar com isso embutido para poder vender. Tá? Então, começar cedo na área de RI é muito relevante. E, acima de tudo, práticas adequadas de governança corporativa, riscos e componentes. Né? Aqui é o que a gente chama de tom no topo. Né? Então, se você tem um bom conselho, né? Um conselho escolhido de pessoas capazes, competentes, e que você, através da escolha dessas pessoas, mostra para o mercado onde você está querendo chegar. Né? Olha, eu quero ter uma estratégia financeira robusta, por isso eu trouxe esse cara aqui, que é um cara banco, e vai me ajudar nisso. Estou preocupado com as questões tributárias, então tem essa pessoa. Assim, você dá esses recados para o mercado dependendo do conselho e do tipo de pessoas que você está formando. Relado a isso, há que se pensar em todo o desenho dos comitês que suportam o conselho. Né? Tem tantos comitês relevantes
comitê de auditoria, comitê de ética, comitê de partes relacionadas, comitê de divulgação. Então, como é que vai ser a formação desses comitês, qual vai ser o regulamento, o regimento deles? Tudo isso a gente tem que pensar de forma bastante antecipada. E riscos e compliance, e aqui tudo que a gente vê de código de conduta, código de ética, whistleblower, então toda essa estrutura que causa uma segurança maior para que a empresa consiga capturar potenciais riscos e eventos que possam ser danosos à empresa no contexto de fraude. Então, quando a gente vê essas práticas também já consideradas desde o início, é bastante grande a chance de se ter um IPO. Então, com base nisso, eu vou passar a palavra para o Humberto, que vai falar um pouco para a gente agora sobre o momento em que a gente decide fazer usar esses recursos no contexto de uma aquisição, M&A, como é que está esse setor. Olá, Humberto, obrigado. Bom, obrigado, Marquezino. Boa tarde a todos os participantes. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Humberto Tonelli, sou sócio-líder da área de Transaction Services da PwC. E a ideia aqui é a gente comentar um pouquinho sobre o mercado de M&A, né? E depois entrar também mais especificamente no agronegócio e no setor sucroalcooleiro. Bom, nós passamos por um momento bastante difícil aí no meio da crise da pandemia, né? Isso atingiu diretamente o volume, a quantidade de transações no país. E nós temos um acompanhamento estatístico dessas transações. E para nossa surpresa, nossa grata surpresa, o mês de agosto foi um mês que nós tivemos um número bastante expressivo já de transações, o que mostra aí uma saída, né? O país saindo aí do foco da pandemia e voltando ao seu ritmo normal, né, de operações. Ainda, lógico, estamos longe do ponto ideal, estamos longe do normal, mas a gente teve uma quantidade muito alta de transações em agosto. Isso é explicável, né? No passado, né, a grande quantidade de transações se davam pela melhora do cenário econômico do país e pela vontade e disposição das empresas em buscarem crescimento, né, e expandir os seus negócios. O que a gente percebeu agora, nesse mês de agosto, né, apesar do recorde, nós podemos dizer que em 2 décadas que nós compilamos os dados estatísticos das fusões e aquisições, isso de uma forma bastante macro, né, não só no mercado, não só no setor do agronegócio, mas no país como um todo, em todos os setores da economia. Então, nós tivemos um volume recorde quando a gente compara o mês de agosto do ano de 2020 com esse mesmo mês nos anos anteriores, né, das últimas 2 décadas. Então, nós tivemos um recorde. Então, dessa vez não foi pelo crescimento, mas foi muito mais por uma necessidade, né, que as empresas tiveram de buscar uma saída rápida para a crise, né? Empresas que estavam com dificuldades, empresas que se juntaram buscando maximizar toda a parte, buscar sinergias, tanto na parte operacional, mas principalmente na parte financeira, na busca por crédito, na facilidade que teriam, né, ao participar de um conglomerado maior, de um grupo maior econômico, de buscar essas linhas de crédito junto aos bancos. Então, podemos dizer que essa melhora no cenário foi muito mais em função dessas necessidades. Mas como a gente sabe, necessidade gera oportunidade, né? Então, vamos olhar sempre por esse lado de buscar as oportunidades e a gente pode, quando a gente expande isso para o setor do agronegócio e também para o setor sucroalcooleiro, a gente vai perceber que existem oportunidades diversas no nosso setor, né? Se a gente olhar especificamente para o setor do agronegócio, nós vamos lembrar, né, que houve, num primeiro momento, anos atrás, diversas fusões, uma consolidação no setor de insumos agrícolas, mais voltados para os grandes produtores de insumo, né? Foram diversas as fusões que nós tivemos aqui no país, onde os produtores de insumos agrícolas
juntaram forças para poder maximizar o seu negócio, para poder aumentar a sua produtividade, maximizar inclusive a lucratividade, né? E nós aqui no agronegócio somos os grandes consumidores desses produtos. Numa segunda onda, a gente percebeu que essa consolidação começou a ocorrer já nos seus distribuidores, o que para o agronegócio foi positivo, né? Porque ao invés de a gente depender de pequenos distribuidores espalhados aí pelo país, né, passamos a contar com a ajuda dos grandes distribuidores, facilitando a distribuição, né? Eles maximizaram também e melhoraram, podemos dizer assim, essa distribuição dos insumos agrícolas, fazendo isso chegar a nós, aos agricultores, aos produtores dos diversos setores do agronegócio. Quando a gente olha, né, um pouco mais para o setor sucroalcooleiro, né, não é diferente. A pandemia ela afetou também, né, esses últimos meses, esses últimos trimestres, acabou afetando o nosso setor, e isso vai, né, gerar aí oportunidades para alguns players. O Marquezino falou muito dos IPOs, então as empresas que conseguirem buscar esses recursos via IPO estarão capitalizadas e poderão utilizar esses recursos na compra de ativos que eventualmente estejam aí passando por dificuldades. O mercado sabe aqui, nós temos 2 exemplos muito clássicos de empresas que estão aí passando por uma recuperação judicial e que em breve devem ser alvo de aquisição, dependendo aí da forma com que essas aquisições sejam estruturadas, e não necessariamente vão ser vendidas na Bacia das Almas. Eu não acredito nisso, né? O mercado, a gente tem diversos fatores aí que possibilitem que a gente tenha uma crença de que o setor sucroalcooleiro terá um momento bastante positivo agora nos próximos trimestres com a recuperação da economia como um todo. Então, mesmo essas empresas que estão em recuperação judicial, a gente pode esperar aí bons negócios acontecendo para elas, e também a consolidação no setor, né? Consolidação aí nos grandes produtores de açúcar, grandes produtores de álcool. Existia um receio, né, da entrada, existe ainda, né, um receio da entrada dos investidores internacionais de uma forma plena no setor, plena porque hoje eles podem ter os ativos produtores, mas não podem ter as terras, né, ou as terras estão passando aí por uma mudança recente da forma com que elas podem ser adquiridas, então isso pode facilitar também a entrada desses investidores. Mas de uma forma geral, né, e aqui a gente rodou uma pesquisa junto a potenciais investidores estrangeiros, e o que a gente conseguiu captar desses investidores como pontos positivos, o que eles olham como pontos positivos para investimento no país, né? Como a gente já sabe aqui, o potencial agrícola que nós temos, que é fantástico, que é incomparável aos demais países com que a gente compete, né? A nossa principalmente em relação ao nosso clima, a nossa disponibilidade de terras que ainda não são cultivadas, então a gente tem muita terra para ser explorada, e as que são, né, ainda podem ser melhoradas. Mas eu acho que o principal, e isso me chamou bastante atenção, o principal que todos destacaram é a nossa experiência, né? A nossa experiência na agricultura, a nossa experiência no plantio da cana, que não vem de décadas, ela vem de séculos, né? Então, isso nos posiciona de forma bastante positiva, bastante favorável à frente dos grandes investidores estrangeiros, né? Então, o mercado está aberto. O mercado está aberto para fusões envolvendo os players que já estão aqui no país, né? Então, a gente não precisaria nem buscar recursos externos, esses recursos estão aqui dentro. A gente tem a possibilidade da entrada dos grandes fundos de private equity, a gente tem a possibilidade da entrada de novos entrantes, né? Novos entrantes internacionais que possam
buscar essa consolidação. E a consolidação, como eu mostrei, ela vai acontecer, né? Ela é até, eu diria, natural que aconteça. E por isso que eu fiz questão de mostrar os exemplos que nós tivemos dentre os grandes produtores de insumo, depois os distribuidores de insumo. Isso deve acontecer também, acreditamos, no setor sucroalcooleiro, né? Outros pontos positivos que os investidores, potenciais investidores, destacaram sobre o etanol se tornando uma commodity internacional, tendo um reconhecimento mundial como combustível limpo e renovável, que gera muito menos, né, quantidade, cria um efeito muito menor do efeito estufa em comparação aos combustíveis derivados do petróleo. E a gente já tem um histórico positivo, né, de capitais estrangeiros aqui no país, né? Se a gente voltar lá na história, começamos com a Dreyfus, que entrou no mercado, seguidos da Tereus, depois Cargill, ADM, Bunge, enfim, né, a Bengoa, os indianos que já estão aí bastante ativos no mercado. E também quando a gente busca lá nos nossos dados estatísticos, nas nossas bases, a gente já percebe, né, que mais da metade das fusões, das compras de empresas foram realizadas por investidores estrangeiros. Não só isso ao longo dos últimos 6 anos, mas não só no mercado sucroalcooleiro, mas no agronegócio como um todo, né? Então, eu acho que essa era a mensagem que eu queria passar para vocês, aqui de forma bem rápida, porque a gente está correndo aqui contra o tempo, né? Mas o setor tem boas possibilidades aí pela frente. A própria melhora da economia brasileira vai nos ajudar com isso. E a gente já tem um histórico positivo aí, né, de tanto players estrangeiros que já estão aqui no país, que já estão operando, e também com relação a uma atratividade cada vez maior, não só do açúcar, né? Não só o açúcar, onde nós somos um dos grandes líderes, né, de produção, mas também com a possibilidade de expansão da produção e venda do etanol, né? Tanto do produto em si, quanto da tecnologia. Bom, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje e ficamos abertos aí para responder as perguntas de vocês. Muito obrigado. Legal, Humberto, super obrigado. Muito bom ouvir o que você tinha para dizer. E, antes de mais nada, obrigado aí à nossa audiência por estar enviando as perguntas aqui. Nós já temos algumas perguntas que nós vamos responder. Gerson, a primeira pergunta vai para você, tá? E a pergunta que foi levantada é o seguinte, Gerson. Do ponto de vista de geração de valor, quais as vantagens de internacionalização das empresas brasileiras do setor de agronegócio? Legal, excelente pergunta. Na verdade, são três vantagens que eu vejo na questão de internacionalização, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista de, eventualmente, mercado de capital. O primeiro é acesso a fontes de recurso mais líquidas e que, de alguma forma, minimizem os impactos de curto prazo do risco Brasil, especialmente do risco cambial. O segundo é a possibilidade de você entender melhor a dinâmica dos mercados e conseguir trabalhar também o Brasil dentro dessa nova dinâmica. Ou seja, se você trabalha dentro de um modelo somente de exportação de produtos, dificilmente você vai conseguir entender a dinâmica do consumidor, a dinâmica da realidade dos outros mercados. E a terceira razão é efetivamente você melhorar o teu valuation. Ou seja, a partir do momento que você sai do mercado brasileiro e você expande isso para o mercado internacional, claramente o teu mercado passa a ser global. Então você tem uma possibilidade de incremento da tua receita de forma importante. Você gera uma percepção, uma expectativa de valor
importante perante os teus investidores e os teus stakeholders, e também um nível de competitividade diferente. Então, acho que é um conjunto aí dessas 3 razões que, na minha visão, fazem ser vantajoso essa questão da internacionalização. Legal, Gerson. Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta aqui para você também, Humberto, e o tema é ESG, né? ESG é uma demanda momentânea ou veio para ficar, né? E como ela se aplicaria ao agribusiness? Bom, Marquezine, até peço aí a sua ajuda, né? Porque esse é um tema mais de governança, mas sem dúvida veio para ficar. A governança ambiental, social, corporativa, né? Ela, independente, eu acho que do setor, ela vem para ficar, não é mais momentânea, já os investidores olham muito para isso, né? Cada vez mais a gente percebe os investidores preocupados não só com o desempenho econômico-financeiro, né? Não estão mais olhando simplesmente para o EBITDA, como antigamente, né? Estão olhando para as empresas como um todo. E então é algo que vem definitivo, sim. Perfeito, Humberto. Você sabe que um exemplo prático que eu tenho visto interessante são as empresas preocupadas em fomentar, e aí é muito no contexto de impacto social, fomentar certas regiões do Brasil, né? Então, eu conheço uma empresa que ela fabrica um produto, vende no mercado. Então, ela começou a fazer esses produtos de uma forma regionalizada, né? Então, olha, Pernambuco, eu estou indo lá, eu vou pegar a matéria-prima toda do estado de Pernambuco, a produção vai ter que ser lá, a fábrica vai ter que ser lá e a distribuição inicial lá. Então, você cria um produto que tem identidade local e aí você fomenta a sociedade, a economia. Isso é ESG. Você está dando sustentabilidade, né, no âmbito social. Então, a gente tem visto, sim, uma série de iniciativas importantes de mais diversas maneiras no contexto de ESG. Mas, de fato, é uma coisa que veio para ficar. Eu também não acredito que é uma moda, alguma coisa como a gente viu, né, passado, aí, crédito de carbono. Não. Veio para ficar. Isso gera uma criação de valor, isso gera um contexto de prosperidade. Então, é isso que a gente tem percebido e a gente já tem o mercado se mexendo. Perfeito. A gente percebe nos processos de due diligence, né, como eu comentei, os investidores cada vez mais preocupados com essa parte de governança, com a parte a parte ambiental. Então, a due diligence ambiental, a due diligence voltada para a governança, não só mais com os temas econômico-financeiro como era no passado, né? Então, a gente já está sentindo isso na prática, nos trabalhos que estão em andamento. Perfeito, legal, pessoal. Obrigado. Alessandro, tem uma série de perguntas aqui para você. A gente está em cima da hora, mas eu vou fazer pelo menos uma aqui, se você conseguir responder uma ou duas. Uma delas em quanto tempo eu consigo organizar um IPO? Legal, excelente pergunta, muito boa pergunta. Olha, a gente tem um estudo, e a gente pode compartilhar com quem fez a pergunta, no qual a gente entende que a empresa precisa, assim, sem uma troca de sistemas mais robustos, sem alguma coisa que tem que mudar muito fundamentalmente, você precisa iniciar um IPO entre 18 a 12 meses antes da data do lançamento. Então, essa é a nossa, né? Para quê? Desenhar procedimentos, processos, formar, né? Mexer o que precisa ser mexido na cultura, criar conselhos, contar a história da empresa, levantar dados, preparar demonstrações financeiras, pensar na estratégia. Então, é muita coisa que tem que ser feita. Então, 18 a 12 meses é o prazo que a gente vê que dá para ir. Não é para ir com calma, é para ir numa velocidade rápida, mas pelo menos numa coisa que não é uma loucura tão grande como a gente tem visto quando isso precisa ser feito em 4, 5 meses. Tá? Tá joia. Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou em cima do horário.
A gente tem aqui mais algumas perguntas, a gente se compromete a responder e enviar para as pessoas que mandaram. A gente tem mais umas 7, 8 perguntas aqui. Agradecemos aí a participação de todos. Realmente uma audiência bastante qualificada aí que participou desse evento. Vocês vão estar recebendo, os participantes vão estar recebendo os nossos contatos também, com o nosso e-mail, nosso telefone, né? Se tiverem alguma dúvida ou algum tema adicional, a gente está totalmente à disposição. Além disso, eu queria só reforçar que a gente vai ter evento amanhã e quarta-feira, falando de temas específicos ligados a questões de governança, ligados especificamente ao mercado de capitais, aprofundando essas discussões. Dentro da PwC, a gente tem uma área específica, um centro de excelência específico de agronegócio e que discute muito dos temas do setor sucro-alcooleiro. Então, dentro desse e-mail, a gente também vai passar os contatos do nosso centro de agronegócio. E reforço novamente que foi um grande prazer poder realizar essa apresentação para vocês. Muito obrigado pelas perguntas e estamos inteiramente à disposição. Alessandro, Humberto, vocês têm alguma consideração final? Só agradecer mesmo a audiência e permanecer à disposição para qualquer pergunta. Eu vou estar numa outra live na quarta-feira, às 16h. Então, essas perguntas que não foram respondidas aqui, eu vou trazê-las novamente na quarta-feira e respondo lá também, além de responder diretamente. Era isso, obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado também, muito só obrigado. Queria agradecer e fico também à disposição de todos. Meus contatos serão passados aí em breve para vocês. Obrigado.